Viu, Sivaldo, aí, só retomando a questão lá dos números lá e dos números que, de certa forma, trouxeram alguma surpresa para a gente, né? Eu já tinha citado o percentual, que eu achei um percentual elevado para a candidatura do prefeito, né? 30%, né? Muito o dobro do que se registrava em dezembro, embora as pesquisas sejam diferentes, mas tem que guardar uma certa coerência, né? Uma certa proporcionalidade, né? Quanto às intenções da Joelma, do João do Verdurão, assim, eu não teria muito o que... Eu acho que realmente eles saíram um pouco do cenário, né? A pesquisa retrata uma polarização. A pesquisa retrata... Oi? Quer ver como é que fica aqui os votos válidos? Viu? Votos válidos. Aqui, ó. Assim, como você bem observou, né? O percentual de indecisos, de não sabe, está muito baixo para a distância das eleições, mas não é algo assim que você possa dizer, não, isso aí não acontece, né? Porque na pesquisa estimulada, o entrevistado ele se sente estimulado a indicar alguns dos nomes, né? Quanto à questão da polarização, eu acho que hoje é visível que os eleitores, assim, as pessoas, elas ficam ali nessas duas candidaturas, que são as duas candidaturas que mais estão movimentando, as duas pré-candidaturas, né? A do Daci e a do prefeito anterior, né? O seu Valmir, né? Agora, o que a gente percebe é que existe um sentimento por uma candidatura alternativa. Isso eu acho que é visível, né? Aí cabe a quem está no jogo político tornar sua candidatura visível para ir de encontro a esse sentimento, a esse desejo da população de, olha, por que eu vou dar uma nova chance para o seu Valmir? Por que eu vou dar mais 4 anos para o prefeito Daci Lerner, né? Então, assim, minha percepção, a partir do que converso e da interação que eu mantenho com muitas pessoas em Parauapebas, é que há um sentimento para uma terceira candidatura. Mas, infelizmente, essa terceira candidatura é fato, ela não se apresenta. Ela não se apresenta viável, ela não demonstra interesse em participar, em estimular o cenário, né, para ir ao encontro desse sentimento da população, né? Era só isso que eu queria observar, fazer observar. Em Parauapebas, o ex-prefeito Valmir Mariano apresenta 26,6% na pesquisa espontânea. Na pesquisa publicada em novembro, ele aparecia com 21,8%. Se considerarmos a margem de erro das duas pesquisas, podemos dizer que a situação dele pouco se alterou. Eu quero chamar muito a atenção de vocês nesse ponto. Ele sai de 21, arredondando para 26, o que fica dentro da margem para mais e para menos, para deixar bem claro. O prefeito Daci Lerner, que disputa a reeleição, apresentava 17,47% na pesquisa do Intelidata, publicada pelo canal 2N em novembro, e na de hoje ele apresenta 23,2%, o que dá um crescimento em média de 5%, portanto, acima da margem de erro. Os outros nomes em comum são Marcelo Catalão, aparecia com 7% na pesquisa anterior, João do Verdurão aparecia na pesquisa anterior com 12%, apareciam outros nomes comuns, Miquinhas, Francine, etc. Mas eu queria me prender especialmente nos dois primeiros, que os institutos, os analistas costumam trabalhar de quê? Os verdadeiros números estão sempre na espontânea, porque tendem a não se alterar.
Então, eu começo lembrando, os que não responderam, você tem essa sensação aí, depois você veja a sua percepção acerca dos 2 primeiros colocados. Eu acho que esse índice de quem não respondeu, de quem não sabe, somando aqui com branco nulo, passa de 40%, né? É o esperado, né? Ou melhor, dá quase 40%. É o esperado, né? A essa distância da eleição, esses índices sempre são bem grandes, porque as pessoas costumam decidir mais próximo da eleição. Novamente, o que impressiona aqui é o desempenho do prefeito Daci nessa pesquisa Destaque, né? Essa empresa Destaque. Impressiona muito porque nessa espontânea, na nossa pesquisa, o Daci ele não estava muito bem, né? Ele aparecia, na verdade, atrás do João do Verdurão, se eu não me engano, né? Que foi uma surpresa na nossa pesquisa, não é isso? Mas, de qualquer forma, esses percentuais aqui na espontânea seguem a mesma proporção ali, praticamente, da estimulada, na verdade. São menores, porque na espontânea poucos respondem, mas seguem aquela proporção. Valmir primeiro, com o Daci próximo ali no empate técnico, e os outros lá embaixo, né? Marcelo Catalão, Francine, Verdurão, Joelma Leite. Praticamente assim, eu não vejo muita diferença dentro da proporção de uma espontânea que se espera que seja realmente poucos eleitores que estejam decididos já em quem votar. Ô, Zivaldo, só antes de chamar Lindolfo para ouvi-lo, eu vou reforçar mais uma vez a seguinte percepção. Vou pegar um texto literal da pesquisa anterior que foi publicada aqui pelo nosso canal. Dizia assim: o importante a mencionar desse quadro de respostas espontâneas é que o número de pessoas que não responderam de imediato é bastante significativo, correspondendo a 77,45%. Foram pessoas que afirmaram não saber ou não querer responder. Na pesquisa publicada hoje pelo companheiro Zé Dudu, 38,3%. É praticamente, de novo, a metade. Nesse sentido, eu não só peço a Lindolfo para chamar a atenção a isso, mas pergunto a Lindolfo, o que o mais surpreende é a desidratação nos números da espontânea ou nos números dos que não responderam? Esses números, assim, esse percentual de quase 40% de pessoas que não sabem, que não estão decididas ainda em quem votariam para prefeito em outubro, eles também me parecem assim, já guardam uma coerência. Por quê? Entrou o ano de 2020, mesmo que o ano ainda não embalou, as eleições ainda não estejam bem, né? Mas já é um assunto que já tá em pauta, né? Então, acho normal ter caído um pouco esse percentual, né? Mas me surpreende, não digo nem o percentual crescimento do prefeito, né? Me surpreende o retrato dessa espontânea, né? Que é esse empate técnico entre o ex-prefeito Valmir e o atual, né, Daci Lerner, né? Como eu já disse, a percepção que a gente tem é que isso é uma percepção, né? Pode ter equívocos, né? Tipo, estar analisando erroneamente, né? Mas a percepção que temos é que o cenário não é esse, não. Assim, a percepção que a gente tem é que o ex-prefeito Valmir da Integral tem uma distância boa ainda, né? Em relação aos demais concorrentes dele, né? Então, me surpreende isso, né? Considerando a margem de erro das duas pesquisas de 3,5 para mais ou para menos, podemos afirmar que ele parte aos dias de hoje, em fevereiro de 2020, estamos a 8 meses da disputa eleitoral, um pouco menos, mas eu estou arredondando. O prefeito Daci Lerner vai partir desse patamar e deverá começar a campanha, em sua opinião, com esses 30% do qual você tanto fala?
assim, eu comentando já com o Sivaldo algumas vezes, eu acredito que o prefeito começaria a campanha com um percentual próximo dos 20%, 25%. Sabe? Me parece assim que ele chegou, segundo a pesquisa de destaque, muito rápido no objetivo, né? Realçando, né? Há um desgaste muito grande, perceptível, da atual administração do prefeito Darcy Lerner, né? A própria pesquisa mostra isso, né, Lindolfo? Mostra. Você tem um percentual de aprovação assim, generoso, né? 30% é algo que eu esperava um percentual de aprovação menor, né? Mas tá dentro de uma lógica, né? Tá lógico, não tá Mas uma rejeição acima de 60%, Lindolfo, é quase um Michel Temer, né? Ele está com 45 e pouco, né, de rejeição, não? 62. 60, a desaprovação, né? Mas a rejeição pessoal, acho que gira em torno de 45%, né, da candidatura dele, né? É o próximo gráfico lá embaixo. Ele tem um teto, Léo. Eu acho que ele chegou em cima do que objetivava, né? Se a confirmar em outras pesquisas adiante, né? E como eu falei, a percepção que a gente tem é que Parauapebas ainda está à busca de um outro nome, né? Essa é a percepção que a gente tem, né? Mas esse nome não aparece, então fica Darcy e Valmir, né? Eles estão polarizando, né? Dos dois candidatos. Então, eu chamo a atenção para 2 pontos. Primeiro, uma impressão que eu já tinha comentado no canal 2n.com.br, é que nós vemos estabilizado na sociedade parauapebense uma questão, um desprezo pelo chamado político profissional. Tanto é que os dois mais rejeitados são justamente o prefeito e o ex-prefeito. Isso se reproduziu em 2016, se reproduziu em 2012, se reproduziu em 2008, que eu acompanhei de perto essas disputas. O segundo ponto é, para reforçar mais uma vez o comentário, se você considera essa rejeição, mais uma vez, não fica, em sua opinião, não só o problema do político profissional, mas o fato de que Parauapebas não foi capaz de criar novas lideranças políticas, digamos, de 2008 para cá, o que dá esses últimos 15 anos? Não, isso que tu falou aí corrobora o que o Lindolfo tinha falado agora há pouco, né? Sobre a percepção dele de que parece que o cidadão de Parauapebas está em busca de um nome diferente, em busca de um nome que não seja o político tradicional, como você falou. Né? E realmente essa tendência, ela existe, e não é só Parauapebas, né? É uma tendência no Brasil desde 2018. Houve uma tendência em torno dessa figura, que é uma figura diferente daquele político de profissão. Pessoas elegeram pelo Brasil afora aí, empresários, youtuber, e por aí foi, né? Jornalista, e os políticos profissionais sofreram derrotas assim acachapante, né? Muitos políticos profissionais, à exceção de alguns, né, que souberam sobreviver a essa avalanche. Esse dado aqui da rejeição também mostra isso. O Lindolfo já repetiu mais de uma vez aí falando sobre isso, né, que parece que as pessoas estão querendo um terceiro nome. O problema é que esse nome não está aparecendo. Então, acaba ficando aí em torno de Valmir e de Darcy, o ex-prefeito contra o atual prefeito. Mas você vê, por esse índice de rejeição aqui, que eu considero tão importante ou mais importante do que o índice de intenção de voto. Porque nesse índice de rejeição, você percebe quem tem possibilidade de crescer ou quem já chegou no teto. A pergunta era, em quem desses candidatos você não votaria jamais? E você está pegando aqui quase 50%. Se você considerar apenas os votos, as respostas válidas, você tem 50% das pessoas respondendo que não vota no Darcy jamais. Isso, se eu fosse do staff da campanha do Darcy, se eu fosse o próprio Darcy, me deixaria muito preocupado. Porque você cria um teto de crescimento. Ele chega num ponto aí, talvez seja os 30% dos votos da máquina dele, da máquina pública, né?
aonde ele possa chegar, no máximo que ele possa chegar. E nessas condições, uma polarização, o Léo também já falou sobre isso, nessas condições de uma rejeição altíssima para o Darcy, uma polarização pode ser fatal para ele. Fatal. Então, Léo, seria isso. Eu também vejo, como o Lindolfo vê, que, infelizmente, ao que parece, não surgirá um terceiro nome, mesmo que na pesquisa a gente percebe que as pessoas gostariam de ter um terceiro nome para votar, mas vão acabar vão acabar optando entre o atual e o ex-prefeito, por falta de opção. Sobre essa rejeição, me parece assim, a rejeição do Darcy é um número expressivo, alarmante, quase 50%. No outro patamar vem a rejeição do seu Valmir. Nessa imagem, me parece que o Valmir tem muito a comemorar. Eu estou achando o índice de rejeição dele baixo, né? O que mostra que ele tem uma competitividade muito grande, uma campanha bem feita, tal. Ele consolida uma vantagem aí, né? A rejeição dos demais está pequena porque, na verdade, os números mostram que eles não se apresentaram, né? O eleitor ainda não vê, não se posiciona sobre eles, né? Assim, 2%, tal, tudo está mais no erro. A pouca rejeição acaba sendo resultado da pouca expressão política deles no Senado. Exatamente. Né? É um número, inclusive, ruim para eles, né? Na verdade, né? Porque mostra que o eleitor nem os considera, né? Nesse quadro, Léo, nesses números da rejeição, acho que quem tem a comemorar aí é o ex-prefeito Valmir da Integral. E quem tem com que se preocupar bastante é o atual prefeito Darcy Lerme. Ok? Lindolfo, Simvaldo, o canal 2n.com.br agradece Léo, só um minuto. Fale você sobre esses números, moço. A gente quer ouvir de uma palavra de um historiador, ex-morador de Paraupebas, a gente tem 10 minutos. Ex-militante, a gente tem 10 minutos. Amigo pessoal do Darcy, que eu sei que você é amigo pessoal do Darcy. Diga, a gente quer ouvir de você as suas impressões sobre esses dados aí. Viu? Estamos nos últimos 10 minutos. Vamos para as finalizações, né? A cada pergunta que nós formulamos, nós fizemos considerações. O que estamos buscando é justamente um certo distanciamento. As minhas conclusões, por exemplo, começando pelos números da rejeição, a percepção nítida que a sociedade de Parauapebas carece de novos líderes, que novas lideranças não foram capazes de se colocar diante dessa nova conjuntura política, é óbvio. Uma sensação de que há um movimento que, há um só tempo, que recusa a política tradicional, a fortalece. Isso eu assisti na disputa eleitoral de 2008, na época, o prefeito Darcy, o mesmo que hoje disputa a reeleição, disputava em 2008. E ele disputava com a ex-prefeita, Bel Mesquita. Quando a própria consolidação do Darcy como um líder político em Parauapebas se deu, Bel foi escanteada até desaparecer da política de Parauapebas e antes dela outros, que eu não vou me afastar muito. O Darcy permitiu a ascensão política de seu Valmir, porque assim, eu vivi de perto, em vários momentos, a política de Parauapebas, de dentro de Parauapebas, não é segredo para ninguém que uma vez disputei a prévia, postulando meu nome como pré-candidato à prefeitura de Parauapebas numa época, e percebi que o próprio prefeito Darcy, à época, era um podador de novas lideranças. O que acabou inibindo, naquela época, a consolidação de vários. Só para citar mais uma vez aqui, apenas um nome que coincide perto, o ex-deputado Milton Zimmer. Aí você vem para a disputa concreta quando você vai para os números e no que se refere à chamada pesquisa espontânea.
A primeira coisa é que reforça a percepção, para mim, que estou aqui à distância, mas também reforça a incapacidade daqueles que almejam se colocar como alternativas para Parauapebas, de aproveitarem-se da rejeição, da ausência de projetos políticos, seja pelo atual prefeito, seja pelo ex-prefeito, a incapacidade desses que almejam de apresentar um projeto para Parauapebas que não seja a falácia permanente, que não seja platitudes, que é falar mais do mesmo repetidamente para ver se convence, ou de querer disputar um cargo político dizendo que não é político. Nesse caso, eu destaco o Marcelo Catalão. O Marcelo Catalão era, por assim dizer, o primeiro filho de Parauapebas que poderia ter se tornado uma liderança de Parauapebas, e ele mesmo se apagou. A impressão que me passa é que ele mesmo se apagou, ou, como eu dizia quando morava aí, muitos dos líderes que tentavam se apresentar em Parauapebas queriam ser ovacionados, eles não queriam pedir às pessoas que o ouvissem, eles queriam que as pessoas pedissem para ouvi-lo. E acho que Marcelo Catalão é este caso.